O Mito do Empreendedor é o livro que a gente está estudando aqui toda semana. A gente já viu desde a parte das nossas personalidades, que são técnicas, administrativas e empreendedoras, e como que elas às vezes conversam ou conflitam em determinados momentos do nosso negócio. Vimos também a parte da infância de uma empresa, a adolescência e a fase adulta. Como que você pode usar um modelo de franquia para organizar o teu pequeno ou médio negócio. E chegou a vez da gente ver o capítulo número 9, trabalhando pela empresa e não na empresa. Forma é apenas o começo. É a combinação de sentimentos e função, formatos e coisas que se integram, unindo-se às descobertas feitas quando se trabalha a madeira, que junta tudo e confere significado à forma. James Krenov, A Cabinet Maker's Notebook. Anotações de um marceneiro, a tradução literal. E aí ele vai começar aqui no livro. É importantíssimo que você compreenda o que eu vou dizer, e então a sua empresa e a sua vida jamais serão as mesmas. Empresa e vida são coisas totalmente separadas. A empresa não faz parte de você. Tem regras e objetivos próprios, tal como um organismo vive ou morre, de acordo com o desempenho de sua única função: conquistar e manter clientes. Depois de reconhecer que o propósito da sua vida não é servir a uma empresa, mas o objetivo principal da sua empresa é servir a sua vida, você pode começar a trabalhar pela empresa e não nela, sabendo da absoluta necessidade que seja assim. E então é possível que o modelo do protótipo de franquia trabalhe por você. O trabalho pela empresa e não na empresa passa a ser o tema central da sua atividade diária, o catalisador fundamental para tudo que você fizer daí por diante. Finja que a sua empresa, ou a que você deseja ter, é ou será o protótipo para outras 5.000. Que a sua empresa vai servir de modelo para mais 5.000 exatamente iguais a ela. Não parecidas, mas exatamente iguais. Réplicas perfeitas, clones. Em outras palavras, finja que vai franquear a sua empresa. Repare que eu disse finja. Não quero dizer que você deva fazer isso. Não é esse o tema da nossa conversa. A menos, é claro, que você queira. Agora que conhece o jogo da franquia, compreende que, se quiser vencer, terá que seguir certas regras. Regra número 1. O modelo vai oferecer valor consistente e além do esperado a clientes, empregados, fornecedores e financiadores. Regra 2. O modelo será operado por indivíduos com o mais baixo índice possível de capacitação. Regra 3. O modelo vai se destacar como um lugar de ordem impecável. Regra 4. Todo o trabalho feito no modelo será documentado em manuais de operações. E aqui para mim é um sonho isso de ouvir. Regra 5. O modelo fornecerá ao cliente um serviço uniformemente previsível. Regra 6. O modelo utilizará um código de cores, roupas e instalações. Vamos examinar uma regra de cada vez. E agora a gente vai entrar numa parte prática do livro. O que eu quero pedir para você? Se você ainda não adquiriu o seu livro e você não está estudando esse livro comigo, aqui na descrição tem o link da Amazon, você me ajuda a manter o projeto. Outro pedido que eu quero te fazer, pratique o que está sendo explicado. Não adianta você entender só racionalmente, se você não aplicar isso no seu negócio, você não vai conseguir observar a transformação. Inscrição aqui embaixo, deixa uma curtida, um comentário, manda para alguém esse livro, esse clube do livro que a gente está montando aqui no canal do E-Commerce. Eu quero uma comunidade aí engajada, trocando ideias e se ajudando a melhorar os nossos negócios. O modelo vai oferecer valor consistente e além do esperado a clientes, empregados, fornecedores e financiadores. Vamos dar uma olhada aqui como que ele está dizendo isso. O que é valor? O que entendemos como valor? Eu diria que o valor está ligado à opinião das pessoas e nada mais. Então, o que o seu protótipo poderia fazer para não somente oferecer valor consistente a clientes, empregados, fornecedores e financiadores, mas superar suas expectativas mais ambiciosas?
Eis a pergunta a ser feita por todos os empreendedores, porque aí está o raison d'être de sua empresa. Aí mandei um francês aqui bem nada a ver, vamos lá. É na compreensão de valor, de seu impacto sobre todas as pessoas de alguma forma ligadas aos negócios que vive toda empresa extraordinária. Valor pode ser uma palavra de despedida quando o cliente sai da empresa. Valor pode ser um brinde que chega inesperadamente pelos correios. Valor pode ser um elogio ao recém-contratado por um trabalho bem feito ou ao vendedor antigo pelos anos de sucesso. Valor pode ser o preço razoável atribuído aos produtos ou a explicação cuidadosa do mecanismo de precificação a um cliente que precise de ajuda para entendê-lo. Valor pode ser um agradecimento simples ao banqueiro por sua atenção. O valor é essencial à empresa e à satisfação do empresário. Regra 2. O modelo será operado por indivíduos com o mais baixo índice possível de capacitação. É isso mesmo, o mais baixo índice possível de capacitação. Porque se o seu modelo depender de pessoas altamente capacitadas, será impossível de copiá-lo. Essas pessoas são raras no mercado e recebem salários elevados, o que aumenta o preço a ser cobrado pelo produto ou pelo serviço. Quando eu falo em mais baixo índice possível de capacitação, eu me refiro ao mínimo necessário para o cumprimento das funções a que cada um se propõe. Claro que se você possui um escritório de advocacia, vai precisar de advogados. Se possui uma clínica, vai precisar de médicos. Mas não necessita de medalhões. Precisa sim criar o melhor sistema, de modo que bons advogados e bons médicos consigam produzir excelentes resultados. A pergunta que você deve fazer continuamente é: como proporcionar sistematicamente ao cliente os resultados que ele deseja? Em outras palavras, como criar uma empresa cujos resultados sejam dependentes de sistemas e não de pessoas? Dependentes de sistemas e não de especialistas? Como criar, em vez de contratar, um sistema especialista? Isso não quer dizer que as pessoas não sejam importantes. Pelo contrário, as pessoas dão vida aos sistemas. As pessoas possibilitam um planejamento para que os resultados pretendidos sejam alcançados. No processo, indivíduos orientados para sistema, como deve ser o seu pessoal, aprendem a melhorar os sistemas e a fazer as coisas funcionarem mais efetivamente para os clientes e para a empresa. Já se disse, e eu concordo, que grandes empresas não são criadas por indivíduos extraordinários, mas por gente comum que faz coisas extraordinárias. No entanto, para gente comum realizar coisas extraordinárias, é absolutamente essencial um sistema, um modo de fazer, que compense a disparidade entre a capacidade do seu pessoal e a capacidade de que a sua empresa necessita para produzir resultados consistentes. Em tal contexto, o sistema se torna a ferramenta utilizada pelo seu pessoal para aumentar a produtividade e realizar tarefas da maneira adequada, de modo que a empresa se destaque positivamente em meio à concorrência. É tarefa sua, mais precisamente da sua empresa, desenvolver essas ferramentas e ensinar os funcionários a utilizá-las. Pior coisa que tem é um negócio que as pessoas que estão à frente dele ficam reclamando das pessoas que trabalham na empresa. Sendo que é responsabilidade nossa, como empreendedores, criar toda essa ambientação, essa metodologia, essa documentação, para que as pessoas consigam desempenhar o dia a dia delas. É tarefa dos seus funcionários utilizar as ferramentas desenvolvidas por você e recomendar melhorias, com base na experiência. Existe outra razão para essa regra que eu chamo da regra das pessoas comuns. A vantagem das pessoas comuns é que elas podem tornar o seu trabalho mais difícil. O pequeno empresário típico prefere funcionários altamente capacitados, por acreditar que facilitam o trabalho que pode ser deixado na mão deles. Ou seja, o pequeno empresário típico prefere o gerenciamento por abdicação ao gerenciamento por delegação. Infelizmente, o resultado inevitável desse tipo de raciocínio é que a empresa passa a depender dos caprichos e do humor de seu pessoal.
Se o funcionário está de bom humor, o trabalho é feito. Se o funcionário está de mau humor, o trabalho não é feito. Nesse tipo de empresa que funciona à vontade, as perguntas constantes são: como motivar meu pessoal? Como manter os funcionários bem dispostos? É realmente impossível produzir resultados consistentes com uma empresa dependente de pessoas extraordinárias. Nenhuma empresa consegue isso por muito tempo e empresas extraordinárias nem tentam. Porque toda empresa extraordinária sabe que as construídas deliberadamente em torno das habilidades de pessoas extraordinárias serão forçadas a responder a perguntas difíceis sobre a produção de resultados, se não puderem contar com aquelas pessoas. Você terá que encontrar um sistema capaz de alavancar os seus funcionários comuns, de modo que consigam produzir resultados extraordinários, um atrás do outro. Terá que criar sistemas inovadores para solucionar os problemas pessoais que assolam as pequenas empresas, e as grandes também, desde o início dos tempos. Terá que criar uma empresa que funcione. Terá que tratar o desenvolvimento da empresa com o correlativo necessário, e não como um substituto do desenvolvimento das pessoas. Regra 3. O modelo vai se destacar como um lugar de ordem impecável. No centro da regra número 3 está o fato incontestável de que, em um ambiente de caos, a maioria das pessoas sente falta de ordem. E não é preciso ser gênio para ver que o mundo atual vive em um pesado estado de caos. Guerras, fome, violência, inflação, recessão, mudança nas formas tradicionais de interação social, ameaça de proliferação de armas nucleares, HIV, holocausto em todas as suas formas terríveis, tudo é comunicado instantaneamente ao consumidor fascinado e a nós que assistimos à televisão. Como disse Alvin Toffler em seu revolucionário livro A Terceira Onda, as pessoas, em sua maioria, olham em volta e só enxergam o caos, o que gera uma sensação de impotência e inutilidade. Ele afirma ainda que os indivíduos precisam de estrutura de vida. A vida em uma estrutura abrangente é como um navio naufragado, sem rumo. A vida sem uma estrutura abrangente. A falta de estrutura favorece o colapso. A estrutura oferece os pontos de referência relativamente fixos de que precisamos. A empresa organizada garante aos clientes e empregados esses pontos de referência relativamente fixos. A boa organização da empresa diz ao cliente que o seu pessoal sabe o que faz. A boa organização da empresa diz aos seus funcionários que você sabe o que faz. A boa organização da empresa diz que, embora o mundo não funcione a contento, algumas coisas funcionam. A boa organização da empresa diz ao cliente que ele pode confiar no resultado obtido e assegura aos funcionários que eles podem confiar no futuro com você. A boa organização da empresa diz que a estrutura está instalada. Regra 4. Todo o trabalho feito no modelo será documentado em manuais de operações. A documentação diz: é assim que agimos aqui. Sem documentação, tarefas de rotina tornam-se exceções. A documentação oferece a estrutura necessária e as instruções por escrito para o cumprimento de tarefas de maneira eficiente e efetiva. Por meio dela, antigos e novos empregados ficam sabendo que existe uma lógica no mundo que escolheram para trabalhar, que existe uma tecnologia para a produção de resultados. A documentação é uma afirmação de ordem. Mais uma vez citando Toffler, para muita gente, um empregado é de importância psicológica crucial, ainda mais importante do que o salário. Ao esclarecer quais são as exigências em termos de tempo e energia, a documentação oferece um elemento de estrutura em torno da qual as pessoas podem organizar a vida. A palavra de ordem aqui é clareza. A documentação fornece clareza, de que a estrutura precisa ter significado. Por meio da documentação, a estrutura se reduz a meios específicos, em vez de mencionar objetivos gerais. A descrição objetiva e simplificada das tarefas, de que o técnico existente em cada um de nós tanto precisa para compreender o que deve fazer. O manual de operações, a documentação organizada, pode ser considerado o guia da empresa, pois aponta o objetivo do trabalho, especifica as etapas necessárias à sua execução e resume os padrões associados ao processo e resultado. Sem um manual de operações, o seu protótipo não será um modelo. Regra 5. O modelo fornecerá ao cliente um serviço uniformemente previsível. E aí eu vou fazer um adendo aqui. Uma das coisas que eu mais gosto nessa vida é pizza. E para mim,
quando eu compro numa pizzaria, que ela vem excelente, e aí depois eu compro a mesma pizza no mesmo lugar e ela vem mais ou menos, e aí na outra vez vem excelente, aí na outra vem mais ou menos, isso me gera uma certa frustração. E eu sei que a minha empresa não é perfeita. Se você comprar na VegPet, talvez você tenha uma baita experiência e talvez numa próxima vez eu não te entregue essa padronização, desde o atendimento até o pacote chegar na sua casa. Mas lembra que esse livro é o horizonte que a gente quer buscar e a gente vai se esforçar em comunidade para que todos os que estão aqui participando do canal possam conseguir implementar e tirar dúvidas e colocar embaixo aqui o que você conseguiu fazer, o que você não está conseguindo. E o meu sonho é que tenhamos várias pessoas trocando dicas para que todo mundo consiga realizar o seu sonho de empreender algo nessa vida. Vamos lá de novo? O modelo fornecerá ao cliente um serviço uniformemente previsível. É certo que a empresa deve parecer organizada, mas isso só não basta. É preciso agir organizadamente. Tudo deve ser feito de modo uniforme e previsível. Há pouco tempo vivi uma experiência que ilustra o que eu digo. Fui pela primeira vez a um salão onde me fizeram o melhor corte de cabelo da minha vida. O homem era um mestre da tesoura, sua única ferramenta. Ele não recorria à máquina, como tantos outros fazem. Antes de cortar, insistiu em lavar meu cabelo, explicando que facilitava o serviço. Enquanto eu era atendido, um ajudante cuidou de me servir vários cafezinhos. A experiência como um todo foi ótima, por isso marquei a data para o próximo corte. Quando voltei, porém, muita coisa havia mudado. O cabeleireiro se dividiu entre a máquina e a tesoura, nem falou em lavar meu cabelo, o ajudante me ofereceu um café e só. Apenas o corte continuou excelente. Semanas mais tarde voltei para um terceiro atendimento, dessa vez o profissional lavou meu cabelo, mas depois de cortar, antes dos retoques finais. O único instrumento utilizado foi a tesoura, mas, diferentemente das duas vezes anteriores, ninguém me serviu o café. Só me foi oferecido uma taça de vinho. Pensei que fosse o dia de folga do ajudante, mas logo o encontrei, perto da entrada do salão, ocupado em conferir o estoque. Ao sair, algo me fez decidir que não voltaria. Certamente não foi o corte de cabelo, que considerei excelente. Não foi o profissional afável, calmo, competente. Era alguma coisa mais essencial. Absoluta falta de consistência. As expectativas geradas pelo primeiro atendimento foram frustradas nas visitas seguintes. Eu queria ter certeza, mas não sabia o que esperar. Queria uma experiência que pudesse repetir quando decidisse retornar. A imprevisibilidade só significava uma coisa. Minha experiência estava sendo constante e arbitrariamente alterada. Ele controlava minha experiência, e eu não. Além disso, demonstrava dar pouca importância ao efeito causado sobre mim por seu comportamento. Administrava seus negócios pensando nele e não em mim. Assim, eu ficava privado da experiência de tomar decisões e tornar-me um cliente assíduo por motivos próprios, quaisquer que fossem eles. Não importava o que eu queria, não importava que eu apreciasse o barulhinho da tesoura e, de certo modo, o ligasse a um corte de cabelo bem feito. Não importava que gostava de ser servido pelo ajudante. Não importava que eu me sentia bem com o cabelo lavado antes do corte, acreditando que realmente melhorava a qualidade do trabalho. Eu ficaria sem graça de pedir aqueles cuidados e, muito mais, de explicar as razões do pedido. Era tudo tão emocional, tão sem lógica, como me explicar ou me justificar sem parecer bobo. O que aquele profissional fez foi me proporcionar uma experiência deliciosa e tomá-la de volta. Eu lembro do meu primeiro curso de psicologia na faculdade, quando o professor falou sobre a Burnout Child Syndrome, que poderia surgir em crianças ora punidas, ora recompensadas pelo mesmo comportamento. Esse tipo de atitude por parte dos pais é potencialmente desastroso para o filho, que nunca sabe o que esperar ou como agir. O mesmo se aplica ao cliente. Claro que a criança não tem a opção a não ser permanecer ao lado dos pais, mas o cliente pode procurar outra empresa para fazer negócios e procura. A importância do que você faz no seu modelo não chega nem perto da importância de fazer as coisas do mesmo modo sempre. Regra 6. O modelo utilizará um código de cores, roupas e instalações. Eu vou finalizar o vídeo agora. Ainda a gente tem algumas regras e algumas páginas. Então a gente vai continuar estudando a regra número 6 no próximo conteúdo. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Eu achei bem interessante. A gente precisa pensar como que a gente vai aplicar tudo isso, como vai começar a realizar as documentações,
sem criar uma histeria, sem parar tudo, tá tudo errado, eu vi lá o vídeo do Vitor, do canal do E-Commerce, e a gente tem que fazer as documentações, as padronizações. Calma, calma, respira, comece a implementar pequenos processos de melhoria, só que cada processo de melhoria de uma forma mais inteligente, descrita em papéis, em documentações, com processos, procedimentos e regras. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal ensinando como organizar a empresa com Trello, como terceirizar trabalho com freelancers. Eu vou trazendo para vocês as ferramentas práticas para a gente conseguir aplicar tudo que a gente está aprendendo aqui no livro. A gente se vê então na próxima semana.